Tá bem. Érica, tem alguns slides que eles estão sem a fonte no slide. Você Eu citar. falo. Pode começar. Boa noite, pessoal. Eu sou Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, de todas as segundas-feiras, às 19 horas. Como sempre, a gente traz um tema de importância e relevância para a classe trabalhadora a partir das pesquisas realizadas pelo nosso Instituto. Na noite de hoje, não vai ser diferente. A gente vai tratar de um tema importantíssimo, ainda mais nesse mês de julho, que é trazer uma análise da realidade das mulheres negras no nosso país. Para falar desse tema, a gente conta aqui com a presença da pesquisadora e também coordenadora do ILAESE, a Érica Andreassi. Tudo bem, Érica? Boa noite. Oi, Israel, boa noite, Ana, que está no nosso suporte, boa noite aos nossos internautas. É isso, né? Hoje o objetivo da nossa participação aqui é apresentar o conteúdo do Boletim Contra a Corrente, né? Que nesse mês de julho, que é considerado o Julho das Pretas, né? Pelo Dia Latino-Americano e Caribenho das Mulheres Negras, o Dia da Mulher Africana, e também aqui no Brasil a gente celebra o Dia de Teresa de Benguela, né, que é referência na luta e na resistência das mulheres negras. A gente vai ter como tema desse contracorrente uma análise da realidade das mulheres negras no Brasil, né? Então, discutindo um pouco aí o perfil da desigualdade brasileira. Isso aí, Érica. Tema importantíssimo. E para você que está assistindo a gente aqui, não esquece de curtir e nem esquece de compartilhar o vídeo. Está começando o programa. Então, quem quiser ainda participar da discussão, pode ficar à vontade para entrar aí e assistir esse debate que a gente vai fazer agora. Lembrando que esse programa é gravado, então, se você tiver alguma pergunta, alguma questão, pode deixar no chat que ao longo da semana a gente vai respondendo. Então, sem mais demora, vou passar para a Érica contar para a gente aí o que ela encontrou, né, nesse levantamento de dados que fez para o Boletim Contra a Corrente. Érica, está com você a palavra. Tá, joia. Então, para iniciar, né, Israel, acho que é importante a gente localizar aqui e reforçar, né, que a desigualdade social ela é uma característica, né, da sociedade capitalista, ainda mais quando nós tratamos de países dependentes como o nosso, né, que é o Brasil. E isso pode ser constatado, inclusive, pelo recorte de gênero e raça dos que mais sofrem essa desigualdade. Já que se a gente pensar, né, a combinação de capitalismo com racismo e machismo faz das mulheres negras o grupo mais vulnerável da sociedade brasileira e que acumula os piores índices de desemprego, informalidade, pobreza e fome, mas também outros indicadores como escolaridade, violência, mortalidade materna, entre outros, né? Então, a gente, como eu disse inicialmente, até para trazer esse debate, a gente não acha a gente parte do pressuposto de que a questão das opressões ela não é uma discussão exclusiva dos setores oprimidos, mas diz respeito ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e das suas organizações, né, os sindicatos, os movimentos sociais, os movimentos populares, que é inclusive o foco do nosso boletim, né, que é armar o conjunto das organizações de um debate conjuntural. Então, a gente acha que a luta contra os preconceitos e as opressões no interior da classe ela é essencial para fortalecer tanto os laços de solidariedade entre os trabalhadores e as trabalhadoras e permitir que as suas parcelas socialmente vulneráveis elas possam lutar, inclusive, em melhores condições
contra a exploração capitalista, né, porque a gente parte também da compreensão de que as opressões elas cumprem um papel fundamental no capitalismo, uma vez que a estratificação da classe trabalhadora ela permite não só a superexploração de setores inteiros da classe, então quem ganha com isso são os capitalistas, a burguesia, como aumenta a competição entre os trabalhadores, rebaixando o salário e o nível de vida do conjunto da classe, e né, fazendo com que, inclusive, o mercado de trabalho esteja sempre, né, a gente tem sempre diminuindo os salários, diminuindo as condições de trabalho, piorando as condições de trabalho, e além de tudo nos divide, né, jogando uns contra os outros aí, porque quando a gente deveria, inclusive, estar unindo forças contra esse sistema capitalista que gera e reproduz todas as opressões e todas as desigualdades, né? Então, partindo disso, a gente aproveitou esse Julho das Pretas aí para trazer esse debate, para contribuir com esse debate, trazendo números aí para municiar as organizações e a classe do quanto é nefasta, né, as opressões e quanto isso tem uma incidência forte para as mulheres negras, né? Então, veja, partindo aí dos indicadores demográficos e sociais, a gente vê que as mulheres negras elas são a maioria da população brasileira, são mais de 60 milhões de habitantes, isso corresponde a 28,5% do total, né, se a gente pegar os segmentos homens brancos, mulheres negras, homens negros. Então, a parcela maior de habitantes são das mulheres negras. Elas também correspondem à maior porcentagem da população em idade ativa, né? São 48,3 milhões de habitantes, isso representa 28,4% da população em idade ativa, e também são as principais responsáveis pelos domicílios no país, né? Se a gente somar mulheres e homens negros, mulheres e homens negros são responsáveis por 56% do total dos domicílios brasileiros. Quando a gente pega o extrato de homens negros, o número de domicílios chefiados por homens negros é maior do que de mulheres. Contudo, os lares chefiados por mulheres negras, né, que tem a responsabilidade das mulheres negras, que representa aí 27,4%, abrigam mais pessoas e crianças se comparado com os demais grupos. Então, embora o percentual de lares sob responsabilidade de mulheres negras seja de 27,4%, elas abrigam em torno de 30% das pessoas e 34,7% das crianças. Mas a gente vê que, apesar de ser maioria da população e dos chefes de família, o grupo de mulheres negras dispõe de menor fatia da massa total de rendimentos do país. Então, embora elas representem aí em torno de 28% da população, apenas 16% do total de rendimentos do país fica para as mulheres negras, contra 24,1% dos homens negros, 24,7% das mulheres brancas e 35,1% dos rendimentos totais que são absorvidos aí pelo conjunto dos trabalhadores, vão para os homens brancos, que, apesar disso, representam apenas 20% da população. O que isso significa? Significa que a parcela da população brasileira mais pobre é justamente aquela dependente das condições de trabalho e de vida das mulheres negras. Então, a gente vê que o empobrecimento, né, a desigualdade de renda, a pobreza sobre as mulheres negras, ela incide no conjunto do país. Porque se nós estamos falando que as mulheres negras são as que estão em piores condições de trabalho, são as que mais sofrem o desemprego, são as que mais sofrem com os baixos salários, né? Têm os menores rendimentos, ficam com a parcela
de rendimentos menores e, ao mesmo tempo, são as responsáveis pela maioria da população, né, de crianças e de adultos do país, nós estamos dizendo que o país de conjunto é pobre. 60% da população mais pobre, ela depende da renda das mulheres negras. Em termos de mercado de trabalho, a gente vê que, com relação à participação na força de trabalho, entre 2013 e 2022, houve uma melhora no percentual de mulheres negras na população economicamente ativa, né? Inclusive, a Ana pode passar o slide aí, o número 2. Mas ainda assim, a taxa de participação das mulheres negras, ela segue sendo o mais baixo em relação aos demais grupos sociais, né? Sendo que em 2022, mais de 1 em cada 3 mulheres negras estava fora da força de trabalho. Isso é muito importante, e a gente vai ver, inclusive, que isso leva também a que as mulheres negras, elas isso incide, obviamente, na renda, né, como eu já falei, porque se você está fora do mercado de trabalho, e ao mesmo tempo, quando a gente pega os dados relativos ao trabalho doméstico não remunerado, a gente vai ver que, obviamente, as mulheres, em geral, trabalham mais horas em casa, né, nos afazeres domésticos e de cuidados, né, sem remuneração, do que os homens, é quase o dobro, é mais que o dobro no Brasil. E as mulheres negras, além de tudo, são, entre as mulheres, as que mais acumulam tarefas domésticas e de cuidados não remunerados. Vale destacar também que as mulheres negras, elas são a maioria dos desempregados, né? A gente pegando os dados aí do último trimestre de 2023, as mulheres de conjunto representavam mais da metade do total de desempregados. Então, do total de desempregados, 54,3% eram mulheres. Só que, dentro dessas, 35,5% eram mulheres negras. Então, a gente vê que já existe uma desigualdade de gênero, e no marco da desigualdade de gênero, nós temos a desigualdade de raça, que faz com que as mulheres negras, né, mesmo as que estão no mercado de trabalho, porque a gente viu aí que elas são a maioria do que estão fora, né, do mercado de trabalho, mas quem está dentro tem um nível de desemprego maior, ou seja, estão aí buscando trabalho. E se a gente pegar aí a taxa de desemprego entre mulheres negras, é quase o dobro do observado entre os homens. Então, se a taxa de desemprego entre os homens é de 6%, entre as mulheres negras é de 11,1%. E entre as mulheres não negras é de 7%, ou seja, né, a gente vê que esse desemprego feminino maior, né, que atinge a maioria da população em idade, a população ativa, né, ela atinge principalmente as mulheres negras. E quando a gente pega o extrato de mulheres jovens, as jovens negras, o desemprego das jovens negras, ela é 3 vezes maior do que o observado entre os jovens homens os jovens homens brancos, né? As mulheres negras também são a maioria dos desalentados, elas são 1,4 milhão. Desalentado, né, para quem não sabe, são aquela parcela da população que está no mercado de trabalho, que se considera no mercado de trabalho, né? Mas ela já está desempregada há tanto tempo que ela não procurou emprego, não está empregada, não teve nenhum dia de ocupação e nem procurou emprego nos últimos, na semana de referência que o IBGE faz essas pesquisas. Lembrando que eu acabei na hora de preparar os slides, esquecendo de colocar a fonte aí, mas todas as fontes, todos os números que a gente está trazendo aí, mesmo os slides onde não está descrito a fonte é o IBGE, tá? A gente usou como referência, principalmente a PNAD contínua do IBGE e dados do censo,
demográfico. Então, voltando, né? As mulheres negras, o percentual, representam 1,4 milhão de desalentados, e se comparado às mulheres não negras, as mulheres não negras são 485 mil, é alto também. Mas se você pegar 485 mil para 1,4 milhão, nós vamos ver que é mais de 3 vezes, né? Então, é quase 3 vezes, na verdade, o desalento entre mulheres, das mulheres negras em relação às mulheres brancas. Em relação aos subocupados, o que é subocupado? Pode passar o slide, Ana, para a gente. Os subocupados, eles referem àquele subgrupo da população ocupada que trabalham menos de 40 horas semanais, né, que é a média de horas trabalhadas no Brasil, mas elas estão disponíveis ou gostariam de trabalhar mais horas. Então, seria assim, o trabalho parcial, né? Os subocupados são as pessoas que estão em trabalho parcial, mas não por uma opção, porque não acham emprego para trabalhar mais horas. A subocupação, ela predomina também entre as mulheres negras. Quando a gente observa aí pelo gráfico a forma de inserção da mulher no mercado, da mulher negra no mercado de trabalho, ou seja, como que ela entra no mercado de trabalho? Ela entra principalmente na subocupação, ou seja, trabalhando em trabalhos parciais. Então, 34% das mulheres, elas estão em atividades que não chegam a ocupá-las 40 horas semanais, né? E a gente vê aí pelo slide que esse percentual ele vem aumentando ao longo da série histórica, né? Porque aí no gráfico a gente vê que são séries, né, de 2000, que tá divididinho aí, entre 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 2019, né? E a gente vê que a subocupação ela foi aumentando desde 2012 a 2019, percentualmente. E sendo que em 2022, né, que já é um dado mais atualizado aí, que não está aí no gráfico, a taxa de subocupação das mulheres negras, ela ficou em 7,3%, né, contra 5% entre os homens negros, caindo para 4,8% entre as mulheres não negras e 3,1% para os homens não negros. Então, a gente vê que aqui no Brasil a gente tem digamos assim, a desigualdade, ela é, primeiro, né, uma desigualdade de raça e depois de gênero. Então, porque, inclusive, quando a gente compara homens negros em relação a mulheres brancas em nível de subocupação, os homens negros estão mais subocupados. Mas quando a gente pega as mulheres negras, elas são infinitamente mais as que mais sofrem com a subocupação. Isso evidencia, né? Isso evidentemente, para não ser redundante aí, isso demonstra a fragilidade da inserção da população negra e principalmente da mulher negra no mercado de trabalho, sendo que elas trabalham menos do que gostariam e do que precisam, né? Com jornadas e salários menores, porque a subocupação também ela tem um impacto na renda. Na medida que você trabalha menos horas, você está em trabalhos parciais, trabalha menos horas do que poderia, do que gostaria, obviamente que o seu salário também sofre a incidência desse processo. Em termos, ainda nesse gráfico, a gente percebe que em termos de formalidade e informalidade, você vê aí que quando a gente soma 34 com 26 com 30, dá menos de 100%. Por quê? Porque o restante aí, essa diferença da taxa média de inserção para 100% são as mulheres que estão fora do mercado de trabalho. Que a gente está colocando nesse gráfico, que é do IBGE, está só demonstrando as que estão, como as mulheres que entram no mercado de trabalho, elas entram primeiro subocupadas, né? E quando a gente separa entre formal e informal, elas também, a taxa de formalidade é menor do que a taxa de informalidade, ou seja, elas estão majoritariamente no trabalho informal. Vale destacar que entre as mulheres que estão trabalhando, a taxa de, né, aí pegando só o escopo
de quem está trabalhando, tirando ali as que estão fora do mercado de trabalho. A taxa de informalidade é de 37,5%. Das mulheres de conjunto, tá? De todas as mulheres que estão trabalhando, a taxa de informalidade é de 37,5%. Só que, novamente, as negras são maioria, né? Então, a diferença entre a taxa de informalidade das mulheres pretas ou pardas é de 45,4%, enquanto que a taxa de informalidade dos homens brancos, por exemplo, é de 30,7%. Isso, você vê, isso aí significa quase 15 pontos percentuais de diferença. E aí, obviamente, que a informalidade ela também incide sobre a contribuição previdenciária, né? Então, entre as mulheres, em geral, que não têm contribuição previdenciária, elas somam 36,2%. Só que é isso. Se a gente pega o recorte racial, né, nesses 36,2% do conjunto das mulheres, as mulheres negras elas são 41% contra 30%. A taxa de informalidade das mulheres negras é de 41% contra 30% das mulheres não negras. Então, somando isso tudo, dá 36,2%. Mas não é que a gente vê que a taxa de contribuição previdenciária das mulheres negras é bem menor. Isso vai incidir no quê? Depois, na hora de aposentar, né? Tanto na dificuldade das mulheres negras de conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Também se consegue contribuir o mínimo, que é 15%, elas vão receber os menores benefícios. Isso, obviamente, que vai levar com que, quando a gente veja também os benefícios previdenciários, né, o BPC, lá, de prestação continuada, que é dado para quem não consegue sequer a aposentadoria, mas que tem uma renda menor, de um quarto do salário mínimo, as mulheres negras são a maioria dos que recebem esses benefícios. Então, assim, é uma cascata, uma coisa vai levando a outra. No quesito renda, a situação ela não é muito menor, né? Eu já tinha falado lá no início que, quando a gente pega o total tudo, né, dos rendimentos, as mulheres negras, apesar de ser 28% da população, fica com 16%, mas quando a gente pega o rendimento habitual dos trabalhos mesmo, né, da mulher, né, o rendimento médio habitual de todos os trabalhos da mulher negra, ela representa 46,9%, ou seja, menos da metade do total do rendimento total, do rendimento médio recebido pelos homens brancos aí. Eu acho que está até no slide aí, no slide, pode passar o slide, Ana, por gentileza, está aí. Então, a gente vê isso, né, que o rendimento da mulher negra, mesmo quando tem a mesma escolaridade, né, porque a gente vê aqui que, por exemplo, em relação ao trabalho principal, porque quando a gente fala total de rendimentos, pode ser benefício de prestação continuada, pode ser aposentadoria, pode ser trabalho bico, pode ser sei lá, né, entre pessoas que têm algum outro tipo de rendimento, um aluguel de uma casa, uma coisa assim. Mas quando a gente pega em relação ao trabalho principal, o trabalho, né, o principal fonte de renda nossa lá, no caso, né, a gente vê que a diferença salarial de homens brancos e mulheres negras entre as pessoas ocupadas com 25 anos ou mais com ensino superior varia de 46% a 60% da faixa etária. Então, nas faixas etárias mais precoces, né, entre 26 e 34 anos, a diferença de salário, né, a diferença de renda do trabalho principal entre mulheres negras ocupadas com ensino superior é de 46%, mas, inclusive, com 55 anos ou mais, ou seja, quanto mais tempo, inclusive, você acumulou no mercado de trabalho, a diferença chega a 60%, né? Então, enquanto o homem branco, né, na faixa dos 55 anos aí, ele tem uma renda média de 10.736 reais, 10.736 reais, a mulher negra
ela tem uma renda média de 4.337. Esse dado aqui não é do IBGE, ele é da IODiversidades e do Instituto Locomotivas, que fez uma pesquisa em base ao mercado de trabalho de profissionais com ensino superior. Tem um outro dado, que esse sim é do IBGE, que entre os formados em escolas e faculdades públicas, essa diferença salarial entre mulheres negras e homens negros é de 31,4%, né? E entre mulheres negras e mulheres brancas, ela é de 38%, e entre mulheres negras e homens brancos ultrapassa os 50%, é de 51,6%. Então, enquanto a renda média, os salários, né, dos profissionais formados em escolas e faculdades públicas em 2020 era, entre os homens brancos, de R$ 5.424, entre as mulheres negras, olha, veja, nós estamos falando de profissionais formados, né, era de R$ 2.625, né, então, não ultrapassava aí 2 salários, um pouquinho mais, porque em 2020 o salário mínimo era menor, mas é um pouco mais de 2 salários mínimos, né. E vale a gente lembrar também que a maioria das mulheres, né, em termos de renda ainda, a maioria das mulheres, em torno de 40% das mulheres, não é a maioria, em torno de 40% das mulheres que trabalham, brancas ou negras, elas recebem até, no máximo, um salário mínimo. Só que quando a gente pega o extrato de mulheres negras, mais de 50% recebe até um salário mínimo. Nós estamos falando, então, que é isso, é o extrato mais empobrecido da população. Outro indicador que revela a desigualdade de raça e gênero é a escolaridade, a própria escolaridade, né? Então, em que pese aí a gente vê que a gente vê, né, que as mulheres elas estudam mais que os homens. Se a gente pega os dados referentes aí a tempo, a escolaridade, né, as mulheres têm mais escolaridade que os homens. Quando a gente pega os dados de matrículas, a gente vê que a maioria das matrículas, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, são de mulheres, né? Só que, apesar disso, quando a gente observa o recorte racial, o acesso à educação, não é igual para mulheres brancas e negras. Então, em 2020, por exemplo, né, pode passar o slide aí, Ana, por gentileza, esse da educação. Em 2020, a taxa de conclusão do ensino médio das mulheres brancas foi de 81,6%. O que é isso, a taxa de conclusão? Assim, para cada 100 meninas brancas que entravam no ensino médio, 88, para cada 10 que entravam, mais de 8 concluíam o ensino médio, né? Só que para as mulheres negras, essa taxa ela é menor. Ela é menor. Então, para cada 10 meninas negras que entravam no ensino médio em 2020, somente 6 saíam, né, concluíam o ensino médio. Então, a taxa das mulheres brancas é de 81,6%, já de mulheres negras é de 67,6%, né? Ainda assim, é superior ao dos homens. Já em 2022, né, enquanto a 32,6% das mulheres entre 18 e 24 anos estudavam, né, entre os homens esse percentual ele era de 28,1%, você vê que é baixo, né, mais baixo do que as mulheres, só que, assim, é interessante a gente demonstrar que esse diferencial por sexo, ele inclusive foi mais do que o dobro da diferença verificada em 2016, ou seja, as mulheres entre 18 e 24 anos estão estudando mais, né? Só que quando a gente vai dissecar os dados, a gente percebe que, enquanto o número de mulheres brancas que estudam, ela subiu de 37% para 39%, a taxa de frequência escolar das mulheres negras caiu.
caiu de 28 para 27,9%, de 28,6% para 27,9%. E, inclusive, sendo mais baixa do que o dos homens, né? Então, a gente vê que essa escolaridade, a taxa de escolaridade feminina, ela é puxada para cima pelas mulheres brancas e não negras. E a gente percebe também que uma parte disso, depois tem um outro dado aí que não tem o slide aqui, mas quando a gente estava pesquisando, a gente viu que dos principais motivos para o abandono escolar é a gravidez na adolescência, né, que também pega mais aí as mulheres negras, que acabam, né, não tendo suporte na gravidez para continuar estudando, diferente muitas vezes das meninas brancas, das jovens mulheres brancas, que também têm dificuldade, não é que não tem, mas encontram um pouco mais facilidade, digamos assim, tem menos dificuldade para se manter na escola, mesmo grávida, do que as meninas negras, né, que já estão grávidas ou que já tiveram filhos. Já o percentual de mulheres brancas com 25 anos de idade ou mais que haviam concluído o ensino superior, pode passar slide aí, Ana, que tem esse slide, no mesmo ano, era o dobro daquele alcançado pelas mulheres pretas ou pardas, né? Então, enquanto 29%, quase 30%, de mulheres brancas com 25 anos de idade ou mais haviam concluído o ensino superior, né? Entre as mulheres negras era de 14,7%, né? E com relação aos jovens entre 15 e 29 anos de idade que não estudam e não estão ocupados, é o que a gente chama de nem, né? Nem estuda, nem trabalha, verifica-se que em todos os grupos de idade, né, entre 25 e 29 anos, a proporção de mulheres negras que nem estudam e nem trabalham, ela é maior, né? Sendo que no grupo de 25 a 29 anos, aí, porque a gente pegando o extrato de 15 a 29, né? Mas nessa faixa aí dos 25 a 29 anos, chega a ser o triplo do encontrado entre os homens brancos, né? E isso tem a ver principalmente com isso que a gente falou, né? As mulheres negras, elas têm mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, principalmente as jovens que acabam, né, tendo... A gente está falando de lares pobres que dependem muitas vezes da renda da mulher branca, da mulher negra, né, que é a mãe, chefe de família, mas muitas vezes nesses lares, como tem mais adultos e adolescentes e crianças também, muitas vezes são as adolescentes, as jovens meninas negras que acabam cuidando dos irmãos mais novos, porque como falta creche para colocar as crianças mais novas... Ai, desculpa, gente, a tosse. Falta creche para colocar as crianças na creche, não tem escola em tempo integral, então essa mãe, ela é obrigada a sair e ela deixa as meninas mais jovens cuidando muitas vezes dos irmãos, dos primos, né? Então isso acaba virando aí também um círculo vicioso, né? E por isso que as mulheres negras, elas acabam tendo mais dificuldade. Por outro lado, se elas engravidam, elas, né, também essa falta de creche, de escola em tempo integral, faz com que as mulheres negras elas acabem saindo do mercado de trabalho para se dedicar a cuidar dos filhos. Então, isso eleva, obviamente, e abandonando a escola, então isso eleva aí as taxas de mulheres negras que não estudam e nem trabalham. Em termos de saúde, né, mais da metade das mortes maternas no Brasil, elas ocorrem entre as mulheres negras de 15 a 29 anos. Para se ter uma ideia, a população negra feminina tem 2,5 vezes mais chance de morrer por causas relacionadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto do que as mulheres brancas. O Ministério da Saúde ele fez uma pesquisa, né? A pesquisa Nascer no Brasil, né, Inquérito Nacional sobre Aborto, Parto e Nascimento, em parceria com a Fiocruz. A Fiocruz tem muitos dados interessantes em relação a isso, e que, a partir
desse levantamento, né, percebeu-se que o número de mortes maternas entre as mulheres brancas é de 46,56 para cada 100 mil nascidos vivos. Já no caso das mulheres pretas, é de 100,38 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Então, é mais do que o dobro. Se a gente pegar... desculpa. Entre as pardas, a incidência é de 50,36, também maior do que a entre as mulheres brancas, mas menor do que a das mulheres negras. Então, as principais vítimas da mortalidade materna são, de fato, as mulheres negras. E vale lembrar que o Brasil ele assumiu uma meta junto às Nações Unidas de redução da mortalidade materna para, no máximo, 30 mortes para cada 100 mil nascidos vivos até 2030, né? A gente não cumpriu essa meta, não está nem perto de cumprir essa meta, é até 2030, na verdade, mas assim, nós não estamos nem perto de cumprir essa meta ainda, nem entre mulheres brancas, nem pardas, nem pretas, mas quando a gente pega, inclusive, as mulheres pretas, a gente vê que nós não estamos mesmo, né? Nós estamos muito, muito, muito longe de conseguir. É possível que até 2030 a gente consiga reduzir a mortalidade materna entre as mulheres brancas, ficando aí nesse compromisso que o Brasil assumiu junto às Nações Unidas, mas, sem dúvida, se a gente pegar o percentual geral, não vai conseguir, porque a taxa de mortalidade materna entre as mulheres pretas segue muito alta, né? E vale também lembrar que a quarta principal causa de mortalidade materna são os abortos inseguros. A gente viu todo o debate que teve aí no mês de junho em relação ao PL 1904, que criminaliza as mulheres, né, que abortam, inclusive com penas maiores, propondo, né, penas maiores para mulheres que abortam em relação aos homens que estupram, né, e criminalizando o aborto a partir das 22 semanas. A gente sabe que a gente vai ver aqui também dos dados da violência, que as mulheres negras são as principais vítimas da violência sexual, as jovens e meninas negras são as principais vítimas da violência sexual entre vulneráveis, são as que têm mais dificuldade de acessar o aborto legal, não estou falando nem de aborto que não é legal, o aborto legal mesmo, elas chegam muitas vezes, né, em estágios avançados de gravidez, porque até conseguir chegar lá, muitas vezes são impedidas até pela justiça. Vocês devem ter visto aí o caso da menina de Goiânia, né, que tem direito, ela é duplamente vítima, ela é vítima de um abuso sexual, engravidou, por ter 13 anos, o risco da mortalidade materna para ela é de 2 a 3 vezes maior do que de uma mulher adulta, né? E assim mesmo a justiça negou o direito de fazer o aborto legal, e isso tem prorrogado ela já, né, a gravidez dela, e muito provavelmente ela, né, não vai nem conseguir acessar o aborto. Então, a gente vê que esse PL ele tem um caráter extremamente racista também, né? E ainda, de acordo com o levantamento aí que eu falei, dessa pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde com a Fiocruz, as mulheres negras, elas também recebem, com menos frequência, recursos para alívio da dor durante o parto, né, como tomar água, andar, tomar banho, ganhar massagens, ter a opção de ser anestesiada, tem menos chance de ter um acompanhante durante o parto, o que é garantido por lei, né? O acompanhante durante o parto é um direito da mulher, e mesmo assim, para muitas mulheres, para as mulheres pobres em geral, é negado esse direito, e quando ela é negra, então, nem se fala. E na maternidade, elas estão muito mais sujeitas a ouvir expressões discriminatórias, né? É o que a gente chama aqui, esse escopo aqui, a gente chama de violência obstétrica, né? Então, ouvir aqueles tipos de argumento, na hora de fazer não doeu, não gritou, sabe? Esses tipos de coisa, as mulheres negras estão muito mais sujeitas a ouvir esse tipo de argumento, né, o que a gente chama aí de violência obstétrica, né? E por fim, né, falando um pouco de violência, essa semana saiu
Aí, pode passar, por favor, Ana. É, não, tá. Passa da violência, depois eu falo das tarefas de cuidados aqui. Em relação à violência, saiu essa semana, né, o estudo, né, de segurança O pública. anuário, né? O anuário, O anuário brasileiro. O anuário brasileiro, né, de segurança pública com os dados da violência, a gente vê, né, que em todos os tipos de violência, as mulheres são maioria, as mulheres negras são maioria absoluta, né, no que a gente, principalmente, no que a gente fala da violência doméstica, né, ou da violência de gênero, né. Então, a gente vê que em 2022, né, quase 51 mil mulheres sofreram violência, né, em 2022, 65% eram mulheres negras, né, as mulheres negras são 61% dos feminicídios, elas são 56,8% dos estupros, né, e as mulheres negras, elas experimentam níveis mais elevados de violência do que as mulheres em todos os aspectos aí, em todos os aspectos, seja a violência doméstica, sejam os feminicídios, sejam os estupros de vulneráveis, né, são sempre as mulheres e meninas negras. E tem um dado interessante que eu vi, um estudo, até nem é daqui do Brasil, é dos Estados Unidos, que é sobre a vitimização das meninas negras, né, que fala o seguinte, que o olhar da sociedade para as meninas negras vítimas de violência é sempre de que ela não é uma vítima, mas no caso da violência sexual, de que ela já tinha maturidade, de que ela provocou, de que ela... Então, assim, também a percepção da sociedade em relação à violência às meninas negras, ela é menor do que as meninas brancas. Então, duas meninas, uma branca e uma negra, nas mesmas condições, o olhar da sociedade vai ser de que a menina branca ela foi uma vítima, mas a menina negra não necessariamente, né? Então, uma parcela grande da sociedade não vê isso, né? E por último, voltando aí para o tema das tarefas domésticas, né? Que eu já tinha até falado lá, as mulheres dedicam em média 21,3%, 21,3 horas semanais às tarefas domésticas de cuidado, contra 11,7% do que é gasto pelos homens, né? Então é quase aí o dobro que as mulheres gastam, só que as mulheres pretas ou pardas, né, as mulheres negras, elas dedicam 1,6 horas a mais por semana nessas tarefas do que as brancas, né? A gente tem que lembrar aqui também que isso, quando a gente pega os dados, por exemplo, das empregadas domésticas, a gente vê que a maioria absoluta, 95% das empregadas domésticas, né, das profissionais do lar aí que chamam, são mulheres, mas quando a gente pega o percentual de mulheres negras, é bem maior do que de mulheres brancas, então a gente vê que isso também incide, né, porque embora aqui os cuidados e afazeres domésticos, a maioria não remunerado, mas também a gente pega os que são no serviço remunerado, as mulheres negras na maioria. Então, isso demonstra, né, como a gente já falou isso, né, a situação das mulheres negras são a maioria aí são as mais vulneráveis, né, que estão nas piores condições. Isso não é um problema só das mulheres negras, isso empobrece o país, isso divide a classe trabalhadora, isso rebaixa o nível de vida do conjunto da classe. Nós temos a maioria da população numa condição de vida pior, né, concorrendo em piores condições no mercado de trabalho, maiores vítimas da miséria e da fome. Isso, obviamente, que se incide sobre o conjunto da classe trabalhadora, né? Então, eu acho que o objetivo desse nosso contracorrente é alertar para isso, é contribuir com esse debate, para demonstrar que não é um problema só das mulheres negras, mas é um problema da sociedade de conjunto que a gente tem que se debruçar. Seria isso aí a nossa apresentação do contracorrente de hoje. Érica, muito obrigado pela exposição.
Eu acho que ajuda. Quem está assistindo, com certeza, deve estar refletindo o quanto esses dados que você trouxe, que essa discussão que você trouxe, contradizem uma ideia que ainda é muito forte no nosso país, de que o Brasil seria uma democracia racial, de que o Brasil seria um país em que há desigualdade, mas a desigualdade não tem nada a ver com raça ou cor da pele, como as pessoas falam normalmente, né? E também não teria nada a ver com gênero, cruzando as duas coisas aí, né? E acho que os dados que você traz são um retrato bem fiel de uma realidade em que existem muitos mecanismos de peneiramento, de barragem, para que uma parte da população, especialmente aquela que não é branca, especialmente as mulheres negras nesse caso, sejam postas de lado, né, em relação às melhores oportunidades de educação, de trabalho, de saúde, né, do melhor atendimento da saúde. Então, acho que esses dados são muito eloquentes em demonstrar que não tem nada parecido com uma igualdade de oportunidades, né, em termos de quando a gente pega a classe mesmo a classe trabalhadora, mas em termos de raça aí, né? E acho também que mostra uma profunda desumanização dessa parcela majoritária da população, né? Quando você fala agora no final da diferença de tratamento na saúde, isso para mim é muito explícito, né? Quem aguenta fazer um trabalho físico pesado aguenta sofrer violência obstétrica na hora do parto, aguenta fazer longas jornadas, né? Sem muitas vezes sem a remuneração adequada ou sem direitos e em tese aguenta fisicamente qualquer coisa porque existe para isso, né? Existe para trabalhar fisicamente sem nenhum direito básico que seria o normal para qualquer outra pessoa na sociedade, né? Então acho que vem bem a calhar isso que você fala e queria que você comentasse só uma coisa que é o seguinte: agora no final, depois de pintar essa realidade, e pensando um pouco nos dados ali sobre subocupação e desemprego, você falou uma coisa que foi o seguinte: essa realidade das mulheres negras é parte de um cenário em que esse fato de haver menores salários, menos direitos trabalhistas, ele é funcional ao capitalismo para explorar o resto da classe trabalhadora também, né? Então, eu queria que você só comentasse brevemente um pouco isso, para a gente que está assistindo aqui entender um pouco melhor como é que essa realidade, que tem várias especificidades, mas ela serve ela funciona dentro de uma lógica mais geral de exploração da classe trabalhadora. Queria que você comentasse brevemente um pouco isso só. Não, então, eu acho que isso é muito importante, né, Israel, assim, primeiro, né, desculpa. Primeiro essa questão de que o capitalismo ele é um sistema de opressão e exploração. Ele é um sistema de exploração, mas no marco da exploração ele se utiliza das opressões. O capitalismo não inventou as opressões, mas ela se utiliza de opressões já herdadas de outras formas, né, de sociedade e inclusive insere novas, né? Porque o racismo ela é uma opressão já que surge no marco do capitalismo, a opressão de gênero já é herdada, mas tem um elemento que é muito importante, que é o seguinte, que as opressões elas não são só um aspecto, não tem um aspecto só cultural, elas têm um componente econômico forte, importante, e é por isso, inclusive, que o capitalismo não se propõe a resolver esses problemas. Porque, veja, quando você estratifica a classe trabalhadora, né, a classe trabalhadora é de conjunto, mas ela não é de conjunto homogêneo. Ela tem homens, ela tem mulheres, ela tem negros, não negros, ela tem pessoas de orientação sexual distintas, de identidades de gênero distintas.
Então, veja, ao estratificar a classe e utilizando as opressões para isso, e colocando as mulheres e os negros em situação pior, isso permite com que, ao você, né, ideologicamente dizer que as mulheres são inferiores aos homens, que os negros, essa série de ideologias que se fala que os negros não gostam de trabalhar, que são preguiçosos, essas coisas que a gente escuta por aí, elas justificam depois para que na hora de contratar esses profissionais se pague menos salários. Eu vou só mudar de posição aqui um pouquinho, porque eu estou no sol, eu estou aproveitando o solzinho aqui. É, se contrate com menores salários, né? E rebaixe primeiro é isso, né? Super explora, porque se você contrata um trabalhador com salário menor, né, para fazer o mesmo que outro trabalhador ele faz com um salário maior, aquele que ganha menos, obviamente, que ele está sendo super explorado, né? E quem está ganhando é o patrão. Agora, também no mercado de trabalho altamente saturado, porque a gente sabe também que o desemprego e os setores que estão fora do mercado de trabalho, eles são utilizados como exército de reserva, né, para pressionar o mercado de trabalho ali. Se você tem um contingente alto de desempregados procurando emprego, que a única forma de sobreviver é ganhar qualquer coisa que seja, ou trabalhar nas piores condições possíveis, porque assim, a gente tem que. A, gente a pessoa não trabalha informalmente porque ela quer, ou ela faz serviços ruins porque ela quer, porque ela gosta, é porque é o que sobrou para ela fazer. E para sobreviver, a gente precisa ter uma fonte de renda, né? Agora, obviamente que ter um mercado com essa população mais vulnerável, né, ela faz com que também quem está no mercado de trabalho numa situação, digamos assim, melhor, privilegiada, ela sofra porque é aquele negócio, né? Não quer, tem quem quer. Você não quer esse salário que é mais baixo aí, então, porta da rua, serventia da casa, como se diz o outro, né? Você não quer esse salário aí que já está baixo, então você vai embora que eu contrato um que vai aceitar ganhar menos ainda, porque ele está passando fome. Então, assim, isso pressiona para baixo todo mundo. E, ao mesmo tempo, esconde que o problema é o próprio sistema capitalista, porque ela produz toda essa situação, né, ao não ter emprego para todo mundo, né, ao superexplorar, etc. E fica parecendo um pouco também que é um problema individual, porque são as mulheres que, né, elas, de fato, elas são inferiores aos homens, elas não fazem determinados tipo de serviço, elas têm filho, elas têm que cuidar dos filhos, elas têm que, então, elas faltam mais no trabalho, elas engravidam, né? A gente até falou sobre isso aqui em outro corrente que a gente fez em março. E os negros também, a mesma coisa, as mulheres negras, né? Então, assim, aí todas essas ideologias que às vezes, né, é justificada aí para, né, são preguiçosos, trabalham pior, que a gente sabe que não é verdade, mas que a gente escuta muitas vezes, né? Então isso leva com que justifica com que pague menos para esses setores e isso pressiona o conjunto da classe trabalhadora. Então é benéfico para o capitalismo. Por que ele vai acabar com o racismo ou o machismo? Obviamente que isso não significa que não é possível a gente ter conquistas no marco do capitalismo em relação a isso, mas é necessário a gente ter essa compreensão e dar essa compreensão para o conjunto da classe trabalhadora de como o capitalismo se utiliza das opressões para superexplorar, justamente para que desperte no conjunto da classe trabalhadora, né, esse, digamos assim, a aversão, o ódio às opressões aí, para que a gente supere, coloque, faça com que desperte a solidariedade de classe, por um lado, e ao mesmo tempo coloque esses setores, né, que estão em situação mais vulnerável, possa ter algumas conquistas, melhorar sua condição de vida, até para lutar com as mesmas armas que os setores, digamos assim, eu não gosto de falar privilegiado, porque também não é que o homem branco é privilegiado, a mulher branca é privilegiada no sentido de trabalhador, né? Privilegiados são os burgueses. Mas a gente sabe que a gente está em condição de vida. Eu sempre falo assim, eu como uma mulher branca, né, eu tenho filhos, eu tenho, quando meu filho sai de casa, eu tenho uma preocupação. Eu sei que em relação a uma companheira negra, né, uma mulher negra, que é minha
minha companheira de luta, de militância, de ativista igual eu, que tem filho igual a mim, eu não tenho preocupação que meu filho vai não que não possa acontecer, mas, a chance dele poder, por exemplo, sofrer uma batida policial ou ser vítima da violência policial ou alguma coisa aí, né, numa festa, uma coisa é muito menor do que a minha companheira que tem filhos. Então, assim, não é só o problema de que a gente tem o menor salário, de que as mulheres negras têm o menor salário, que estão mais subutilizadas, têm uma renda menor. Também outros tipos de coisa que elas carregam e que a gente, como mulher branca, não carrega, coloca numa situação pior. E a burguesia não está nem aí. Não, né? Por quê? Porque justamente essa dimensão econômica permite com que super explore esses setores, ganhe em cima desses setores, mas também aumenta a competição entre o conjunto dos trabalhadores e rebaixa de conjunto o nível de vida, né? É como eu falei, que porta da rua, serventia da casa, não quer esse salário. E a gente tem visto isso muito frequente, né? Que eles vão chantageando o conjunto dos trabalhadores. A gente vê isso não só na questão racial, mas, por exemplo, quando na juventude, né? Quando, por exemplo, uma fábrica demite os funcionários mais antigos que ganham mais, que tiveram mais benefícios, né, conquistas e tal, e que contrata gente nova com menores salários, né? E aí se aproveita, inclusive contrata mais mulher, mais LGBT, mais negros, jovens, etc., e contrata com piores salários, né? E aí muitas vezes o homem branco, que era o principal, digamos assim, o trabalhador, né, o perfil do trabalhador daquela fábrica era principalmente de homens brancos, começa a entrar mulher, entrar negro, entrar LGBT, ele fala assim, o problema são esse pessoal que aceita trabalhar por esse valor aí, a culpa é deles, né? E não é, por isso, mas como a burguesia se utiliza do racismo, do machismo, da LGBTI-fobia, para, inclusive, ganhar economicamente, e ainda joga um trabalhador contra o outro, né? É isso aí, Érica. Gente, estamos chegando aqui então ao final do nosso programa de hoje. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Curte aí, marca o sininho para receber as próximas notificações e acompanhar o nosso canal, tá? Compartilha com seus amigos do sindicato, movimentos sociais, com sua família. Esse é um tema de interesse geral da classe trabalhadora. Então, com certeza, tem muita gente que você que está assistindo conhece, que vai se interessar e vai querer conhecer essa discussão que a gente trouxe hoje. Não deixa de ler o Contracorrente, né, Érica? Contracorrente vai estar Isso, quando lá no semana que site, vem vai Érica? cair fresquinho, é uma prévia aqui, mas semana que vem já vai estar aí nos nossos grupos aí. Quem ainda não pertence aí ao grupo de WhatsApp do Ilaese, já acessa aí as nossas redes sociais também para ter acesso ao Contracorrente. Isso aí, maravilha. Então é isso, gente. Érica, queria te agradecer novamente pela participação e agradecer a presença de todo mundo que acompanhou e quem vai ver aí essa live em outros momentos, né? Érica, um abraço para você. Outro para você, obrigado pela presença, pelo convite de estar aqui. E é isso, curtam aí o Contracorrente e o Brasil em Foco. Isso aí, valeu, gente. Até mais.